Aqui no estúdio da Rádio Cultura, a secretária municipal de saúde, Jaqueline Tontini. A gente vai conversar sobre esse anúncio da prefeitura, né, que foi feito essa semana, sobre a contratação de cirurgias eletivas em hospitais privados. A gente vai saber como é, né, como que vai funcionar essa fila, então, e quais as áreas, né? Secretária, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui para explanar sobre a saúde. Secretária, são quantas cirurgias contratadas, que hospitais farão e como que funciona essa fila? Então, está previsto em torno de 3.500 cirurgias em 3 especialidades, da ortopedia, na proctologia e na urologia. Então, é um edital de credenciamento ao qual as empresas, né, os hospitais privados de pessoa jurídica, se tiverem interesse e condição de fazer dentro de todos os pré-requisitos exigidos, eles podem credenciar para realizar essas cirurgias. Estamos na etapa de credenciamento de interessados, então, de hospitais interessados nesse momento. Tem preferência para Foz do Iguaçu, para qualquer região do estado, como funciona? Não, um edital de credenciamento, ele é aberto, ele tem os critérios de elegibilidade, ele tem todos os pré-requisitos que precisam ser atendidos e está aberto. Há uma condição que tenha num raio de 80 quilômetros para facilitar o transporte, né, tanto na ida, né, pré-cirúrgica e pós-cirúrgica desse paciente. Então tem essa limitação de até 80 quilômetros, que é a pessoa se deslocar, né, de Foz do Iguaçu para outra região. Se for muito longe, acaba tendo um transtorno maior. Exatamente, viabilizar aí esse acesso mais rápido, essa condição de saúde do paciente, imaginando que ele vai passar por um procedimento cirúrgico. Então, a gente está trabalhando nesse raio de 80 quilômetros. Essas áreas de proctologia, urologia e ortopedia são as que têm mais demanda, por isso? A área de proctologia é uma área específica, né? Nós hoje temos no Hospital Municipal a cirurgia geral. Dependendo como é a condição clínica, o estado desse paciente, algumas dessas cirurgias conseguem ser realizadas pelo cirurgião geral. Outras são muito específicas da área e, nesse momento, nós não temos esse especialista. Então, por isso que essa área está da proctologia. A urologia é uma fila ao qual a gente está realizando bastante cirurgias, mas a gente tem uma demanda importante de fila. Na urologia, a gente consegue dar uma vazão muito grande, principalmente nas vasectomias, né, que estão vinculadas ao nosso planejamento familiar. Mas nós temos outras cirurgias, então por isso que também foi colocada essa especialidade médica. E a ortopedia, sem sombra de dúvidas, é uma das nossas maiores filas, porque nós temos que lembrar que o Hospital Municipal ele é um hospital de referência de trauma. Então, toda vez que ocorre um trauma, fratura, enfim, esses pacientes que entram pela urgência e emergência, eles têm uma preferência de cirurgia. Muitas cirurgias são realizadas no momento da entrada, se necessário, desse paciente, e outros precisam ficar numa condição clínica melhor, então eles ficam já internados no hospital, mas realizam as cirurgias. Então, as cirurgias eletivas, não só da ortopedia, assim como as outras, elas sempre são prejudicadas quando a gente tem um hospital de referência de trauma. E aí tem casos de ortopedia que a pessoa fica esperando, né, a fazer a cirurgia. Que casos seriam esses, na maioria? Você diz esperando... Que não é feita a cirurgia logo que entra no hospital, ou que não fica internado, vai para casa esperando... Na verdade, assim, o paciente que ele entra pela urgência e emergência, é feita a avaliação dele, vê a condição clínica dele, né, se é um caso cirúrgico, se ele está em plenas condições, ele realiza a cirurgia. Se ele precisa... No caso, vamos pensar na ortopedia aqui, do tecido mole, processo inflamatório, inchaço. Às vezes tem alguns procedimentos que precisam ser feitos antes da cirurgia. Então, ele fica internado, faz todo esse acompanhamento e realiza a cirurgia. Agora, nós temos aquele paciente que é aquele paciente crônico, aquele paciente que ele teve um trauma, mas não é considerado uma urgência e emergência, ao qual ele busca um especialista lá no Centro de Especialidades Médicos, então ele passa por uma avaliação clínica e ele é referenciado para uma fila de ortopedia.
Então, esse paciente ele é considerado uma cirurgia eletiva. Que no caso, e aí a senhora me corrija se eu estiver errado, mas seriam 610 pacientes nessa fila? Da ortopedia? Nós temos um pouco mais, eu estou com um relatório aqui, eu posso dar uma olhada, mas é um pouco mais do que esse número de cirurgia. O que você pode estar falando talvez é referente às cirurgias que a gente está contratualizando, mas também é um pouco mais, porque o que a gente colocou? Como a gente tem um hospital municipal de referência para urologia e para ortopedia, a gente colocou 50% de referência do que nós temos na fila. O que a gente colocou 100% foi da proctologia, porque a gente não tem um especialista, mas é um número um pouquinho maior. Eu já posso verificar o dado aqui e te passar. Só para corrigir esses números, né? E esse credenciamento são hospitais de até 80 quilômetros, nós chegaríamos até passando um pouco de Medianeira, né? Tem hospitais num porte para atender essa quantidade? Aqui na nossa região a gente tem o hospital em São Miguel, tem hospital em Missal, tem hospital em Medianeira e nós temos hospitais em Foz do Iguaçu também. Então tem uma oportunidade aí de credenciamento. A gente espera mesmo que tenha esses hospitais privados, né, essas pessoas jurídicas com interesse aí para a gente poder dar vazão nessas nossas filas. Essas são 3.530 cirurgias, né? Vão custar quase 9 milhões de reais. Exatamente. Ali a gente tem que considerar que nós já temos a previsão da consulta pré, a cirurgia, e nós temos a previsão também dos insumos, dos materiais que serão utilizados e das consultas pós-operatórias. Esse dinheiro já é do orçamento da saúde, já está ali pronto, vai precisar ser remanejado? Como que está esse Não, dinheiro? esse é um recurso próprio do município, não é um recurso que já está provisionado, que já está previsto dentro da Secretaria de Saúde, mas é um compromisso do nosso prefeito, Chico Brasileiro, né, de uma questão de recurso próprio do município. Entendi. Pós feito esse processo que, por hora, é burocrático, né, de credenciamento das clínicas e hospitais, o próximo passo aí é ver quem está na fila, né, para a fila começar a andar. Vai ser feito um levantamento desse pessoal que está na fila, ver quem que ainda está esperando, quem já, por conta própria, já procurou alguma forma, né, de ser atendido. Como que é feito esse trâmite depois da triagem da fila? Então, nós estamos trabalhando com a qualificação da fila, porque assim, a gente já tinha uma fila antes mesmo da pandemia. Nós ficamos praticamente 2 anos sem realizar cirurgias eletivas, e não é uma realidade do município de Foz do Iguaçu, nem do Paraná. É nível de Brasil, nível mundial. Então, nós temos esses pacientes. A primeira situação é a qualificação da fila. É saber se esse paciente ele ainda mora no município de Foz do Iguaçu, se ele já fez essa cirurgia particular, se esse paciente já foi a óbito e qual é a condição dele, se ele ainda tem também interesse em realizar aquele procedimento cirúrgico. Esse paciente ele é chamado para uma consulta pré-cirúrgica, é feita toda a avaliação clínica desse paciente e também solicitado todos os exames pré-cirúrgicos. Após ele realizar todos esses exames, ele retorna, é verificado se ele de fato tem a condição clínica para a cirurgia, aí é agendado o procedimento posterior a todo esse processo. Esse processo todo pode demorar, secretária. Por exemplo, a pessoa voltar para fazer a consulta, fazer o exame, vai ter uma fila, né, de espera do exame também, retorno para a consulta e o encaminhamento para a cirurgia. Hoje, na verdade, como que a gente trabalha? Os pacientes são chamados para consulta pré só quando a gente tem uma previsão já de mapa cirúrgico e possibilidade real de cirurgia desse paciente. Então, a gente calcula que vai em torno de 30 a 40 dias para ele fazer todo esse processo e daí ele realizar o procedimento cirúrgico dele. Então, é um processo que acontece de uma certa maneira rápida. Então, quando ele é chamado, é porque já tem essa previsão e possibilidade dele fazer cirurgia. Então, nós estamos trabalhando com essa metodologia agora.
O contato com esses pacientes, ele vai ser feito de que maneira? Então, nós temos uma central de regulação de consultas e exames, né, e cirurgias eletivas. Então, esse paciente ele foi referenciado para uma fila de cirurgia, é entrado em contato com ele, ou via telefone, via WhatsApp, busca ativa através da agente comunitário de saúde, enfim, a gente trabalha com vários meios e formas para tentar localizar esse paciente. Então, é agendada essa primeira consulta com ele e após esse processo da primeira consulta, esse paciente já é acompanhado e regulado todo pelo hospital municipal. Com esse novo edital de credenciamento, vai acontecer no mesmo formato ali com os outros hospitais. A gente faz o primeiro contato, a gente acompanha ele e a gente depois fica acompanhando todo esse processo dentro do hospital, no caso, que está fazendo esse procedimento. Então, ele compareceu na consulta pré, foi solicitado os exames, ele já retornou com esses exames, ele já está com o agendamento. Então, todo esse controle, todo esse processo, a gente tem 100% de transparência e acompanhamento pela Secretaria de Saúde. Tá certo. São 7h45, eu vou fazer um rápido intervalo comercial.